Olá! Hoje aqui na TV Comped nós temos um dos maiores nomes do direito penal e da criminologia da América Latina, o professor Eugênio Raul Zaffaroni. Bom dia, professor Eugênio. Bom dia. Professor, quem é o homem Eugênio Raul Zaffaroni? Bom, não sei. Tenho um problema de identidade. Segundo o meu DNI, sou eu. Professor, fale um pouco para a gente a respeito da sua carreira de juiz na Argentina. Bom, a minha carreira judiciária começou no ano de 1969, numa província, num estado do centro do país, São Luís, o estado de São Luís, como juiz de tribunal oral. Fiquei ali 4 ou 5 anos, menos um ano que morei na Alemanha. Depois passei para ser procurador-geral da província, do estado. E depois voltei para Buenos Aires como juiz federal. Até o golpe de Estado de 1976, que, bom, passou-me por um cantinho assim, como juiz de sentença. Fiquei ao longo da ditadura como juiz de sentença. Bom, e no final da ditadura, quando voltou o governo constitucional, fui promovido para desembargador. E fiquei na Câmara, no Tribunal de Alçada de Buenos Aires, o Tribunal Penal de Alçada de Buenos Aires, até o ano 1990, que decidi que a minha tarefa no judiciário praticamente, bom, estava já exaurida. Então, pedi demissão e fui para dirigir, passei 2 anos na Costa Rica, uma direção-geral do Instituto Latino-Americano de Prevenção do Delito das Nações Unidas. Voltei no final de 1992, 93, voltei para Buenos Aires, fiz política, fui deputado constituinte na Constituinte de 1994, de Santa Fé, só representando uma minoria simbólica, 10% da Constituinte. Depois comecei a fazer política também na cidade, fui constituinte da Constituição da cidade de Buenos Aires, que virava autônoma nesse momento, segundo a reforma de 94. Depois fui legislador da cidade de Buenos Aires, interventor no Instituto Nacional de Luta contra a Discriminação, e depois a crise de 2001. E voltei à Justiça por acidente político em 2003 e fiquei na Corte Suprema 11 anos. Primeira vez na minha vida que fico 11 anos fazendo a mesma coisa. Até que no final, atingindo a idade marcada na Constituição, pedi demissão da Corte e, bom, por também um acidente político, agora virei juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Estou na segunda parte do meu mandato na Corte, fica em 2 anos, 2020 e 2021 ainda. E, bom, essa é a história. Como o senhor se define teoricamente? Teoricamente, é meio doido. Não. Bom, eu jamais senti-me pessoalmente, quando o pessoal pergunta, bom, você é juiz? Eu não sou juiz, eu trabalho como juiz. A minha percepção autossubjetiva, assim, é mais como acadêmico, sim, nesse sentido. Sim. O senhor se aproximou da questão criminal como juiz, foi vendo as mazelas do direito penal que acontecem na prática, que o senhor se interessou pelo direito penal e pela criminologia? Não, eu comecei interessando-me para o direito penal desde estudante, mas a função de juiz, especialmente aquele primeiro contato, não? De estar no judiciário, quando você está mais alto, menos vê os problemas, menos percebe os problemas. Mas aquele primeiro contato com os conflitos, os julgamentos orais,
ou também a função de juiz de sentença naquele velho processo escrito que tínhamos nós naquele momento. Não, mas aquilo sim. Não é que virei um pouco crítico pela leitura da criminologia crítica. O que achava na criminologia crítica era mais ou menos a explicação do que eu estava vivenciando, né? Da vivência do direito penal no tribunal. Né? A sua experiência, então, diante do poder punitivo, foi uma experiência que, de alguma maneira, ajudou a despertar esse interesse pela pesquisa acadêmica nessa área específica. Sim, exatamente. Mais do que interesse pela pesquisa, não. Acordei a uma realidade seletiva do poder punitivo. E sim, tenho uma disposição assim a uma teoria do conhecimento sempre realista. A incorporação de dados da realidade à elaboração teórica. Né? O senhor sempre disse que a realidade do sistema penal são os mortos. A única realidade na criminologia são os mortos, sim. Perón, na Argentina, falava que a única realidade é a verdade. Sim, isso. E a verdade, em matéria de criminologia, são os mortos. Não estamos vivendo uma pós-verdade. Temos uma verdade colocada no nosso cenário. Temos uma verdade na América Latina, sim. Temos uma terrível verdade, que é a quantidade de mortos que temos. Eu acho que nós estamos, na nossa região, passando, bom, é histórico, não? Mas neste momento eu diria que estamos vivendo um genocídio a gotas, não? Por goteio. Não é um genocídio, sim, mas se somarmos os mortos da violência, os mortos da violência do sistema punitivo, os mortos da insegurança do trabalho, os mortos por doenças que podem ser evitáveis, os mortos pela seletividade da atenção da saúde, os mortos nos nossos caminhos por causa que não temos a estrutura de caminhos adaptada aos veículos, aos carros que temos. E eu acho que temos uma Hiroshima e Nagasaki pequena a cada 3, 4 meses, não? Na região. Sim. E por isso, talvez, desde o seu Em Busca às Penas Perdidas, o senhor tenha incorporado elementos da criminologia crítica para elaborar um conceito de culpabilidade por vulnerabilidade. Exatamente, sim. Não só isso. Eu acho que a dogmática jurídico-penal, num certo momento, ficou deslegitimada pela criminologia crítica. E os penalistas achavam que o direito penal estava destruído. Então, para fugir dessa situação, o penalismo, estou falando na dogmática alemã, estou falando dessa dogmática que estamos importando, né? Para fugir dessa situação, fechou-se o direito penal numa teoria do conhecimento idealista, nos extremos hegelianos. É um direito penal fechado. Não? Eu não quero saber nada da realidade. Eu sou um normativista puro e cada vez mais normativista. Meio normativista com o neokantianismo e totalmente normativista com o funcionalismo assim, hegeliano, no último caso. Não? Porque falam que é Luhmann, mas Luhmann não tem nada a ver com isto. E a criminologia crítica pulou para a política criminal e quando você lê autores importantes, pulou para o abolicionismo, pulou para o minimalismo, mas abolicionismo e minimalismo são possíveis. Eu não digo que não seja possível, não estou subestimando no sentido de dizer, não, isto é utopia. Não, é possível. Mas para chegar ao abolicionismo ou chegar ao minimalismo, para chegar a Hülsmann, ou chegar a Baratta, ou Pavarini, ou Ferraioli, você precisa mudar a sociedade.
E do direito penal, desde o direito penal, não vamos mudar a sociedade. A sociedade mudará por outra dinâmica. Como cidadãos, nós podemos fazer muita coisa, mas como penalistas, não. Então, a criminologia pulou para um modelo diferente de sociedade. Direito penal fechado em si mesmo, sem dados de realidade. Os dados de realidade só propondo uma sociedade diferente. Impotência da criminologia crítica, enquanto a sociedade continue assim, não podemos fazer nada, precisamos da revolução, a revolução total, vamos jogar tudo pela janela, também a janela, criminologia crítica. E o direito penal fechado, não. Bom, não, o que tentei em busca das penas perdidas e continuo desenvolvendo até agora é outra coisa. É que temos incorrido num erro. Nós, como penalistas na dogmática, não precisamos legitimar o poder punitivo. O poder punitivo não é exercido por nós, nem é exercido pelos juízes. E a dogmática é uma coisa orientada aos juízes. É um programa político, faço sentença nesse sentido. Escrevo um livro para virar sentença, para virar interpretação do direito, para ser aplicado pelos juízes. E os juízes não exercem poder punitivo. Os juízes só podem conter o poder punitivo, limitar o poder punitivo ou habilitar o exercício do poder punitivo. Tem um semáforo. Mas estamos confundindo. É como se chegasse aqui um marciano e olha para o trânsito, circulação, e acha que o semáforo está movendo os carros. Não. Os carros movem-se com gasolina. O semáforo só... E o juiz só tem um semáforo, não tem gasolina. A gasolina é a polícia. São as polícias, são as agências executivas. Esse é o poder punitivo. O juiz não. O juiz não sai para a rua a procurar criminosos. Não é isso. Quem seleciona a criminalização secundária? Polícias. Não são os juízes. Então, o que temos de legitimar é o funcionamento do semáforo. Não o poder punitivo. O poder punitivo não tem legitimidade, infelizmente. Isso falou muito bem Tobias Barreto há muitos anos. Quem quer justificar a pena antes teria de justificar a guerra, se é que já não justificou. Já justificou antes. Bom, isso de Tobias é exato. Não, o poder punitivo, não podemos legitimar o poder punitivo, é absurdo e também não temos necessidade de legitimá-lo. A função do direito penal, a clara função do direito penal, a primeira função do direito penal, que está perto, que não percebemos, porque é como o nariz, não só percebemos no espelho. Bom, é justamente a função de conter o poder punitivo, limitar o poder punitivo. Quando não temos poder jurídico de contenção, limitação do poder punitivo, o que temos é o genocídio. O genocídio não é mais do que poder punitivo sem contenção jurídica. Imaginemos, assim, um absurdo. Façamos sumir os tribunais, façamos sumir os juízes, Ministério Público, defesa, advogados, até o Código Penal. Some o poder punitivo? Não. Pelo contrário, espalha-se sem limite. Bom, essa é a mais clara verificação de que não somos nós que estamos exercendo o poder punitivo. A única coisa que podemos fazer é, mais ou menos, conter o poder punitivo. E contendo o poder punitivo, habilitamos a sociedade para a dinâmica da sociedade. Nós não vamos mudar a sociedade. A sociedade mudará com a sua dinâmica própria. A nossa função, a função de preservar o espaço de dinâmica social. Pois isso, como penalista, falo, como cidadão, posso ir para a esquina, fazer um discurso, posso fazer qualquer coisa. Como penalista, não. Só temos de preservar o espaço dinâmico. Eu acho que é o jeito de tirar tanto
o direito penal, como a criminologia crítica do beco fechado que está neste momento, que esse beco de dizer, não, eu fecho-me no meu, normativistamente, outro quer mudar toda a sociedade. Mas isso não dá. E voltar a um modelo integrado, sim? Modelo onde se fazer uma dogmática penal com dados da realidade, como é a seletividade do sistema penal, é evidente, em todo o país. Eu acho que é estrutural, não é um dado. Não é que acontece no Brasil, na Argentina, não, acontece no mundo todo. Por quê? Porque este é um fenômeno estrutural, poder punitivo, seletivo, sem dúvida. Nas nossas sociedades temos, sociedades estratificadas, têm treinamentos que são diferentes. Numa favela, você não aprende a fazer um offshore. E nas classes altas, também ninguém tem um ensino para tirar o dinheiro do bolso do que está junto de você num ônibus. Então, são treinamentos diferentes. A polícia criminaliza secundariamente os fatos que são mais primitivos. E os fatos que são mais primitivos são aqueles que são aprendidos na favela, sim, sem dúvida. Então, por isso, a explicação que todas as cadeias do mundo estão cheias de pobres, não? Bom, sim, é isso. Aqui, no mundo todo. Mas essa é uma estrutura, só podemos fazer que a seletividade não seja tão extrema, sim, fazer descer o nível de seletividade, mas tirar a seletividade não vamos poder nunca, jamais. Isso é impossível, é uma coisa estrutural. Só numa sociedade sem classes, não sei, um modelo de sociedade diferente. Mas isso não é uma função nossa, é uma função da própria dinâmica social. Não. Por enquanto, o que temos de fazer é um direito penal de garantias, um direito penal e exercer uma contenção jurídica do poder punitivo. O semáforo. Em toda a sua obra, o senhor fala num realismo penal latino-americano, realismo marginal latino-americano. O senhor acha que nós, na criminologia crítica, também ficamos naquele mesmo fenômeno do direito penal e na criminologia etiológica, que foi o da importação de pensamentos europeus que não têm aderência com a nossa realidade latino-americana? Bom, não, no momento temos importado o positivismo racista. Isso tem uma grande aderência conosco e com nossas oligarquias no tempo das repúblicas oligárquicas. Mas esse tempo passou. O reducionismo biológico e teológico passou. Sim, teve esse momento, República Velha aqui, a ditadura por Porfírio Dias no México, a nossa oligarquia vacuna na Argentina, sim, o patriciado peruviano, sim, isso, mas foi esse momento. Depois passou. Chegaram os populismos nossos que enfraqueceram as nossas oligarquias. O peronismo, o varguismo, o velasquismo equatoriano, o general Lázaro Cárdenas no México, tudo bem. As nossas oligarquias ficaram fracas depois disso. Então o colonialismo não podia usar as nossas oligarquias, porque já as oligarquias não tinham poder, não? Então, fizeram adoecer mentalmente as nossas forças armadas, ideologia da segurança nacional, e tivemos as nossas ditaduras de segurança nacional. Diferentes, cada uma com o seu folclore nacional, mas que foi um segundo momento eu acho que foi o momento final do neocolonialismo. Acabou o neocolonialismo, fomos nós com a Guerra de Malvinas que acabamos realmente com isso, então loucura assim dos nossos militares, acabou isso. E agora estamos vivendo um momento de tardo colonialismo, que é diferente. Responde à mudança da natureza do capital. Não? O capital mudou de capital produtivo a capital financeiro.
o aparelho financeiro, que sempre foi necessário para o aparelho produtivo, bom, o aparelho financeiro cresceu num jeito que faz sumir o aparelho produtivo. E, bom, e agora temos no mundo uma pulsão de totalitarismo financeiro que encobre-se numa ideologia estou usando a palavra no pior sentido, não, não como sistema de ideias, mas um sistema de ideias que encobre a realidade, uma máscara que chama-se de neoliberalismo, não é liberal, não é neo também, salvo que neo entendamos por câncer, do outro jeito nem sequer é isso. Mas esse domínio do capital financeiro no mundo, que é altamente perigoso, o que no hemisfério norte os gerentes, os Chief Executive Officers estão tentando pegar o posto da política e nós estamos vivendo um tardo colonialismo com alguns bonecos de ventríloco que temos na nossa região, como o meu presidente, por exemplo. E o jeito de colonizar não é mais desembarque de tropas, de soldados. Não, é dívida, endividar os nossos países. Esse é o jeito. No meu país vejo isto claro. Bom, é um novo momento. Não? A criminologia, temos uma coisa assim, a criminologia crítica nas versões, todas as versões, na versão liberal, na versão chamada de liberal, a chamada de radical, na versão de interacionismo simbólico, fenomenológico, aquelas versões mais marxistas, do marxismo não institucionalizado, da escola de Frankfurt. Sim, mas essa criminologia tinha basicamente uma origem anglo-saxã. Vinha fundamentalmente dos Estados Unidos, como crítica a um controle social de um welfare state, de um estado de bem-estar. É uma sociedade de consumo, um mercado de consumo interno importante. Era uma criminologia que criticava um sistema orientado ao controle social daqueles que não podiam ou não queriam consumir. Mas isso acabou. Essa realidade do mundo acabou. Trazer essa criminologia para a América Latina, que fizemos, especialmente por duas grandes criminólogas da Venezuela, Rosa del Olmo e Lolita Níger de Castro, ambas falecidas, infelizmente. Mas, no seu momento, foi muito positivo, porque tirou à luz as características negativas do aparelho punitivo, sim. Fiz que para nós passar para dizer, não, qual é a realidade do que está acontecendo no sistema punitivo, não? Sim, isso foi bom. Seletividade, discriminação, tudo isso. Nós não tínhamos estados de bem-estar totais, mas tínhamos esperança e pensávamos que tínhamos de ir nesse sentido. Desejávamos o estado de bem-estar, nesse sentido. Mas agora tudo isso mudou. Agora o controle social é diferente, mudou a lógica do capital. Aquele capital produtivo tinha uma dialética de explorador-explorado, mas é dialética. O explorador precisa da existência do explorado, de outro jeito não é explorador, não, é uma coisa inevitável. Não, agora a dialética não existe. Agora o modelo é uma sociedade 30% incorporado, 70% excluído. Como fala o Papa na Laudato Si, o excluído é alguém que está demais. É um descartável.
não é explorado, é outra coisa. Então isto, controle da exclusão, é uma coisa diferente. Está tendo características diferentes. Estamos necessitando rever essa crítica, por fazer a crítica ao que está acontecendo, que não é a mesma coisa que acontecia nos anos 70, quando chegou para nós essa criminologia dos Estados Unidos, dos ingleses. Não. Agora a coisa é muito mais séria. Nesse sentido, então, o senhor entende que o poder punitivo não é algo irracional, ele está a serviço de um projeto? Entendo isso, mas por vezes, olha com isso, que temos de ter muito cuidado com isso. Estou velho demais para acreditar em conspirações. O pensamento conspirativo é calmante. No fundo, se alguém está organizando tudo com um computer, isso calma as pessoas. Porque então a única coisa que tenho de fazer é pegar o sujeito que está no computer e bater na cabeça dele. E com isso acaba o problema. Isso não é verdade. Não é assim. Na sociedade acontecem fenômenos sociais. E sim, o que acontece é que quando o fenômeno é funcional, deixa para frente. Deixa andar para frente. Quando o fenômeno não é funcional, então posso tentar interromper o fenômeno. Então, se o que existe é uma certa coisa de planejamento, qual fenômeno social deixo ir para frente e qual fenômeno social estou detendo? Isso sim. Mas não é que isso produz o fenômeno. Não, olha, isso não é assim. Não, tão assim não é. Não é tão fácil a coisa. Não temos ninguém com computer que esteja... Mas se temos uma coisa de dizer, não, vamos para esse lado porque vai bem, isto é favorável para nós. E grupos de interesse, de poder, sim, sem dúvida. E outro que, não, isso vamos deter isto, porque isto disturba os nossos interesses. Não, isso sim. Mas o poder punitivo colabora numa desestruturação das sociedades latino-americanas que pode interessar a alguns países imperialistas. Eu não sei se o imperialismo é dos países agora. Antes, sim. O velho imperialismo era dos Estados. Porque eram os Estados que exerciam uma pressão em benefício dos seus establishment. Sim. Mas agora os establishment pegaram o poder dos Estados no hemisfério norte. Os políticos do hemisfério norte são lobistas das corporações transnacionais. Ou estão presos das corporações transnacionais. Olha um momentinho que o Mr. Trump, ou ainda os europeus, Frau Merkel, não pode fazer coisas em contra das corporações que têm sediadas nos seus países. Um momentinho. Não falo em Berlusconi, que diretamente pegou, no seu momento, o governo, e alguns outros. Então a coisa mudou bastante nesse sentido. Não? Hoje, se é funcional a essa pulsão totalitária das corporações transnacionais, os Chief Executive Officers das corporações transnacionais. Uma coisa é multiplicar o poder punitivo, sistemas penais, num totalitarismo. Multiplica o poder punitivo e acaba num genocídio, um nazismo. Ainda o stalinismo. A KGB é uma polícia. Mas também a Gestapo, a Geheimdienstpolizei é uma polícia. A CCS é uma polícia. Sim, mas autonomizações de polícias relativas, porque estão funcionais a uma ditadura. Agora, vejo que o que acontece na América Latina não é isso. Não temos Hitler, nem Mussolini, nem Stalin. Temos algumas
governos fracos, também não sabem bem o que estão fazendo, muitas vezes. Então permitem, deixam autonomizar as polícias. Polícia autonomizada o que faz? Gera um sistema de arrecadação fiscal próprio. Alguns chamam corrupção, arrecadação fiscal. Sistema próprio. Esse sistema, junto desse sistema de arrecadação fiscal, gera um sistema punitivo próprio. Naturalmente, uma polícia que está centrada no interesse do seu sistema de arrecadação fiscal, do sistema punitivo próprio, é uma polícia fraca na função de prevenção do crime. Pode matar pessoas na rua, sim, mas mata criminosos individuais. Então, a criminalidade que tem de sobreviver tem de se organizar. E emerge a criminalidade organizada. Criminalidade organizada que gera o seu próprio sistema punitivo. Os cadáveres pendendo das pontes no México, as cabeças jogadas no meio de um clube noturno, sistema punitivo, mafioso, sistema punitivo. No final, como também eles têm o sistema de arrecadação própria, geram um vínculo com a polícia. Ineficácia preventiva total. A criminalidade organizada atuando, a polícia que não serve a nada, o Estado mexe o exército. O exército que não está preparado para ser polícia, porque não é polícia, tem outra função, corrompe-se. Gera-se também uma coisa. Perde a função do exército, enfraquece a função de defesa nacional. E se tem de completar e justificar a panorâmica, a solução é enviar alguns doidos à montanha para fazer e deixá-los ali, que façam uma coisa de uma organização contra-estatal, que justifica tudo isso. Isso produz um caos total na sociedade, multiplicações de sistemas penais, sistemas de arrecadação autônoma, o Estado perde poder, o Estado é totalmente fraco. Então é muito mais fácil tratar do colonialismo, sem dúvida. E o papel da mídia nisso tudo, professor? A mídia monopólica responde aos interesses das corporações transnacionais porque é uma corporação. Simplesmente. Simplesmente. Eu não tenho nenhum interesse de ouvir uma mídia controlada por Mussolini, por Stalin, por Hitler ou por a corporação transnacional monopólica da mídia do meu país. A criação de realidade única e o discurso único não são próprios de uma democracia plural, são próprios de um totalitarismo ou de um autoritarismo. E essa é a nossa realidade da mídia. Nesse cenário, nós vivemos em democracias ou vivemos em democracias meramente discursivas? Olha, o Estado de Direito ideal não existiu nunca, jamais. Talvez o Estado de polícia ideal também não, porque seria um caos, não sei. São modelos ideais. Nos estados históricos reais, bom, pode estar mais perto do modelo ideal ou mais longe do modelo ideal. A agulha pode ir para aqui, pode ir um pouquinho para lá. Os modelos ideais, Estado de Direito, Estado de polícia. Estamos sempre empurrando a agulha por um sentido para o outro, mais perto de um e do outro. Não, estamos virando para o Estado de polícia, sim, isso é verdade, mas um Estado de polícia que não é o próprio Estado de polícia, porque o Estado de polícia mesmo é aquele onde todos estão submetidos à vontade arbitrária do que está no poder. Mas isso é aquele Estado totalitário. Não, aqui estamos num Estado, vamos num Estado de polícia particular, um Estado enfraquecido, um Estado sem poder, um Estado numa sociedade caotizada. É isso o problema.
o domínio na América Latina não são ditaduras de verticais, não. É caotizar as sociedades e enfraquecer o Estado. Sociedades que ficam sem polícia eficaz, sociedades que ficam sem defesa nacional, sociedades que ficam com a economia destruída, com o capital produtivo destruído, a PYMEs acabaram, a própria burguesia nacional, os próprios empreendimentos nacionais enfraquecidos, os empresários processados, isso faz que a cotização das ações em Nova York faz cair o preço das empresas. É uma coisa, é um programa de... Não estou falando em termos, porque eu acho que estamos confundindo as coisas, especialmente quando falamos em termos de direita e esquerda. Não, isso... sim, é possível. Bom, se tem uma maior concentração de riqueza, se tem uma maior distribuição, mas a polarização na nossa região não é esquerda e direita. A polarização na nossa região é soberania e colonialismo. É toda a nossa história. E agora, na versão atual. Por causa disso, bom, temos de atualizar a nossa criminologia pensando em termos atuais, não? É um controle social diferente, não? E temos o controle social deste tardo colonialismo na região tem efeitos diferentes. Todo este punitivismo que estamos vivendo na região, o único que procura é multiplicar a criminalidade. Um efeito multiplicador, que é um fator, sem dúvida, de caos social. Vai diretamente, suicidamente, a provocar, a incentivar, a aumentar, a acrescentar o caos social, sem dúvida. Ter prisões que são campos de concentração, Concentrationslager, o que é isso? A reprodução de clientela, de freguesia política, de freguesia criminosa. Joga um ladrão ali e sai um assassino. Sim. E o Brasil já é o terceiro maior superencarceramento do planeta. O Brasil, eu acho que tem uma política criminal suicida. Como grande problema de segurança nacional. Estou falando de segurança nacional a sério, como segurança da vida dos habitantes. Não doutrina, mas segurança nacional. Segurança nacional tem uma realidade, não? Bom, eu acho que o Brasil está uma política criminal que está lesando a segurança nacional. Olha uma coisa, vocês têm 2 milhões de... Bom, tem um número de preços, 1.700.000, acho que são. Não? Tem um fenômeno que só tem vocês, que são as ordens de prisão que não é possível cumprir porque não tem vaga na cadeia. E tem cadeias que são campos de concentração. Né? Bom, eu não sei porque não tenho os dados, mas a experiência de qualquer vara criminal é que você tem muito mais processados soltos que em prisão preventiva. Se tem 1.700.000 presos, quantos tem processados sem prisão preventiva? Pelo menos outros 2 milhões. Estamos falando em quase 4 milhões de pessoas vinculadas ao processo penal. Bom, um momentinho. Cada uma dessas pessoas tem mulher, marido, filho, pai, mãe, irmão. 5, 6 pessoas vinculadas no dia a dia com ela, que habituam-se a levar a comida na cadeia, a ir para a vara criminal, a falar com o advogado. Tem 20 milhões de pessoas, pelo menos, que percebe a coisa penal como pronto-socorro, vamos com o hospital. Está banalizando a coisa penal em mais de 10, 15% da população total do país. O que é isso?
É suicida. Do ponto de vista de segurança nacional, é suicida. Está destruindo polícias. A polícia é um serviço indispensável. Autonomizam polícias. Coisa doida. Isso de escolher quem tem uma vaga na cadeia, quem escolhe para levar, é um novo negócio, um novo método de arrecadação fiscal autônomo das polícias. O que estão fazendo? É isso, não sei, isso é um problema, não é um problema de esquerda, direita. E olha, que isso também, não estou falando que isto seja este governo do Brasil, isto tem anos. E todos incorreram nesse erro. Todos. Esquerda, direita, o que foram, os que estão agora, todos. Não estou falando, não estou mexendo na política interna do Brasil. Estou vendo que é o resultado de uma política em que todos incorreram nesse erro e o resultado final é este. É um problema de segurança nacional. Eu acho que vocês têm um dia de sentar ao redor de uma mesa e dizer o que vamos fazer com o país. É um problema nacional. Professor, no seu livro A Questão Criminal, o senhor identifica dois grandes algoritmos que foram construídos há muitos séculos atrás. O algoritmo que foi construído no Malleus Maleficarum e que fundamentaria a lógica do poder punitivo, e um outro algoritmo que foi construído no Cautio Criminalis e que fundamentaria o discurso crítico. O senhor poderia explicar um pouco mais essa questão? Bom, sim. Quando pensamos, porque, nós pensamos que o sistema punitivo, ou a polícia, ou tudo isto existiu sempre, não? Sim, é como comer empadas. As empadas existiram sempre. Não existiram sempre. Um dia começamos a fazer empadas, antes não. Quando começou tudo isto, o poder punitivo emergiu em alguns pontos do planeta, depois sumiu. E este poder punitivo que nós conhecemos emergiu em Roma, depois sumiu. Sumiu porque aconteceu sempre o que acontece com o poder punitivo. Não? O poder punitivo verticaliza a sociedade. Verticaliza a sociedade, pega uma forma de exército. Os exércitos têm unidades menores, estão encarregadas aos sargentos. As unidades menores são o pater-família, ao qual está submetido todos os seres inferiores, mulheres, filhos, velhos tinha poucos porque morriam jovens, escravos, servos, animais domésticos, bicho doméstico, tá bom, tudo isso. O patriarcalismo tem essa origem, é a sociedade hierarquizada. O que faz uma sociedade hierarquizada com formato de exército? Coloniza o vizinho. Foi o que fez Roma, não? Mas, ao mesmo tempo, essa hierarquização vertical impede a essa sociedade, tira da sociedade a dinâmica, a flexibilidade, e quando mudam as condições do meio, a sociedade fica petrificada e cai. Aconteceu com Roma. Depois aconteceu com as potências ibéricas. Então, o poder na Europa passou para as potências do centro-norte da Europa. Mesma coisa. Pode ser a origem da verticalização do poder punitivo, caracterizado por quê? Porque o poder punitivo tira a vítima do palco penal. Agora, quando deixam alguma vítima assim, não, mostram nos meios de comunicação. Essa vítima está fora do palco penal. A vítima é quando o posto da vítima, o lugar da vítima, é usurpado pelo Estado. Seja o rei, o imperador, ou quem for, a república, não importa, tem importância. Quando o senhor Estado fala a vítima sou eu, é essa característica do poder punitivo, confiscação da vítima. Nesse momento, então, começa a verticalização e verticaliza-se com um modelo inquisitorial.
modelo inquisitorial que vem do direito romano. Não foi. Primeiro com a Inquisição Eclesiástica, que fritou algumas mulheres, umas quantas, algumas, mas depois com outras inquisições e também os juízes leigos, os juízes dos estados, que mataram muito mais mulheres do que a igreja, né? Bom, também os reformados matavam com singular alegria, não? Bom, esse modelo inquisitorial é um modelo que continua até agora, não? E na frente desse modelo inquisitorial, na frente vem uma reação que é dizer, não, um momentinho, não vamos discutir mais o discurso abstrato. Não vou discutir mais se as bruxas voam ou não voam, se vão em cima de uma vassoura ou não, se tem poder, se os aquelarres são verídicos, os seus sonhos, imaginações. Não vou discutir isso, vou discutir o que está acontecendo com o julgamento das bruxas. E essa foi a Cautio Criminalis. Não, vamos ver o que acontece. Criminologia crítica. E todos os conceitos que estamos agora discutindo têm 500 anos. 500 anos. As bruxas que eram, pactavam com Satã. Por quê? Porque eram seres inferiores. Na misoginia da época, a mulher era um ser inferior. Então tinha um problema ali, porque se é um ser inferior em inteligência, não posso reprovar a mulher do mesmo jeito que o homem. Se o homem é mais inteligente, tem mais consciência da ilicitude que a mulher, então tem de penar menor a mulher, segundo um direito penal de culpabilidade. Então, que vem? A perigosidade. Sim, é menos que culpável, mas é mais perigosa. Essa é uma discussão do século XIX, dos clássicos e dos positivistas, é uma discussão do século XIII, XIV. Até assim poderíamos ver. O Vier, que num momento, o médico, que num momento fala, não, um momentinho, as bruxas são histéricas. Outra coisa, falou, mas é histeria, fundamentalmente. São histéricas, então tem de ser matéria dos médicos, nós temos de tratar, porque o Satã aproveita da doença das bruxas para fazê-las sonhar que estão. Medidas de segurança. Medidas de segurança. Inventadas pelo Código da Suíça de Stoss, inventada pelo Códice Rocco. Não. Século XV. Não mudamos muito. Mudam os conteúdos dos discursos, mas a forma... Os conteúdos, naturalmente, culturalmente, as coisas são diferentes, mas... E os bodes expiatórios apenas são trocados. Sim, esses são trocados. O estereótipo é troca-se. Isso troca de uma época na outra, sem dúvida. Agora, isso na vida da gente é percebível, não? O estereótipo do criminoso no tempo da ditadura de segurança nacional era o garoto de cabelo longo que fumava maconha. Porque, isso não era o que punha bomba, era outro, mas não tem importância. Mas esse era... Então, o estereótipo atual é o adolescente de favelado, de bairro precário das nossas realidades, não? Da Vila Miséria nossa. Não temos hoje um estereótipo que possa infundir medo, mas porque não é ideal. O adolescente de bairro precário não é o ideal do estereótipo, não. O ideal seria o terrorista, mas não, felizmente não temos terrorismo, então terrorista porque conspirativo, a conspiração sempre tem essa coisa. Não, este é um substituto, ninguém pode falar de uma organização conspirativa de garotos de bairro precário, isso não é absurdo. Bom, mas isso sabemos desse evangelho, não? Estava Cristo, um chivo expiatório,
e os dois ladrões. Se Cristo não estivesse, os dois ladrões são o substituto. E, bom, agora não temos terrorista, não temos isso, mas temos substituto, o garoto de bairro precário. Muda na vida. A melhor descrição histórica dos estereótipos do seu tempo é aquela feita por Lombroso. O Atlântide Lombroso. Atlântide Lombroso é uma coletânea incrível de rostos feios. E Lombroso acreditava que isso era a causa do crime. Não, isso era a causa da prisonização. Ninguém com esse rosto podia ir pela rua nesse momento muito tempo sem ser pegado pela polícia, sem dúvida. Bom, mas isso assim, o estereótipo muda, assim, mas muda também no curso da vida das pessoas. Né? Professor, como juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como o senhor vê o futuro dos direitos humanos na América Latina? Bom, vamos ter dificuldades, estamos tendo um momento de regressão no mundo, não só na América Latina. Bom, escutei há uns meses a Guterres, o secretário-geral, falando nisso, um momento de regressão mundial de direitos humanos. Naturalmente, nós temos a nossa, por efeito deste tardo colonialismo que estamos vivendo neste momento, mas os povos não ficam imóveis. Os povos movimentam-se, sociedades movimentam-se, e vamos sair disso. É um momento regressivo, mas vamos ter outros. Momento de regressão, momento de resistência, momento de luta, mas o direito sempre foi luta. Não estou fazendo citação de Marx, mas de Rudolf von Jhering. O direito é luta. Os direitos não são obtidos por concessão graciosa do rei, do Estado. Não, os direitos são obtidos por luta. E às vezes arrancados por luta. Não? O que acontece é que depois tem algumas gerações que, como aqueles filhos de burgueses que não lutaram por obter o dinheiro, por obter fortuna. E, então também acontece isso com algumas gerações que não lutaram por obter os direitos, então desprezam os direitos. Até que um dia, acontece o que acontece sempre nesses casos. Então, você despreza o direito até o dia que a polícia, o Estado, quem for, leva seu filho. Não? Então, isso já começa. Então volta um pouco a coisa. Infelizmente não é um caminho reto, não? É um caminho que tem curvas. Infelizmente nas curvas ficam alguns cadáveres. Tentaremos que fiquem poucos cadáveres, e se pudermos nenhum, não? Mas sei que isso é meio utópico. Professor Raul, em nome do Comped eu quero agradecê-lo e dizer que foi uma grande honra tê-lo aqui conosco. Tem coisas piores, querido. Um abraço.